Flamengo tá duro, dorme. Basicamente foi o que falou o Pedro Lourenço, Pedrinho, presidente e dono da SAF do Cruzeiro. Mas o Flamengo não vai desistir fácil dessa negociação. Caio Jorge pode ser jogador do Flamengo e se tornar a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. A gente chega pra cá e explode a notícia que o Flamengo ofereceu 30 milhões de euros pelo Caio Jorge. O Flamengo, vem cá, deita no divã do HG aqui. Vamos ter uma conversa. Que aí tá sobrando dinheiro. Todo mundo sabe, todo mundo sabe. Só que o que vocês não sabem, eu vou explicar agora, explico pra vocês. Talvez as montanhas de Minas atrapalhem essa informação chegar aí. Cruzeiro hoje é um clube extremamente bem gerido, tem dinheiro em caixa, não atrasa pagamento com ninguém, por vezes paga até à vista as suas obrigações. Salários e direitos de imagem aos seus atletas costumam ser pagos até de forma adiantada, e aí eu tô dizendo porque foi relato de jogador pra mim. Tava lá na toca, 2 jogadores falaram comigo, aqui você recebe adiantado. Paga os seus comissionamentos aí aos agentes, sem atrasos também. Tem uma estrutura hoje que nenhum outro clube no Brasil tem, nem vocês aí tem. E por essas e outras, que ninguém quer sair daqui. Ninguém quer sair. O Cruzeiro fechou o ano como o clube com o menor índice de jogadores lesionados e o menor tempo de recuperação dos que foram lesionados. Portanto, gente, nós estamos falando de uma estrutura, de um centro de treinamento que hoje é uma referência no país. Estou falando só de estrutura. Financeiramente está muito bem, obrigado. Paga rigorosamente em dia. Profissionais são respeitados dentro do clube, com todos os compromissos honrados, rigorosamente em dia ou até de forma adiantada. Então não tem um Cruzeiro que está vendendo almoço para comprar janta. Se quiser levar o Caio Jorge, paga 50 para clube brasileiro, paga 50 milhões de euros. Eu levo aí no Rio. Eu levo. Eu coloco no carro e levo. O Caio Jorge é bom de resenha. Vou daqui até o Rio, 6 horas de viagem na resenha, trocando uma ideia sadia, fazendo o carro. Caso contrário, ele fica aqui ou paga 50, ele fica. O Cruzeiro hoje é a terceira força do futebol brasileiro, gente. Caminha para chegar ainda mais num ponto de destaque. Então, se quiser tirar jogador daqui, vai ter que pagar o que o clube quer. Ou eles ficam aqui. Nenhum clube do Brasil vai chegar aqui tirando onda com o Cruzeiro e não vai mesmo, achando que vai levar jogador por qualquer valor oferecido. Não vai. Não é assim. O Cruzeiro atual não funciona assim. Então, pela sua atenção, meu maior muito obrigado. Passa bem e um beijo na alma. Tchau. O Flamengo quer o Caio Jorge do Cruzeiro. O rubro-negro, inclusive, já fez contatos iniciais e está disposto a pagar 30 milhões de euros pelo atacante. Isso atualmente dá cerca de 195 milhões de reais. Por sua vez, o Cruzeiro já deixou claro, considera irrisória essa proposta e descarta qualquer tipo de oferta de menos de 50 milhões de euros. Sim, de acordo com a imprensa mineira, o Cruzeiro não vende o Caio Jorge por menos de 325 milhões de reais. Irmão, é quase o dobro da proposta do Flamengo. Vale frisar que recentemente o Cruzeiro recusou uma proposta do West Ham da Inglaterra. Mas o Flamengo não vai desistir fácil dessa negociação. Eu acredito que por ser um concorrente direto aqui no futebol brasileiro, o Cruzeiro vai dificultar ao máximo. E por isso pede esse valor tão elevado para negociar com o Flamengo. Enfim, mas que seria uma baita de uma contratação, isso seria. Estamos falando hoje do melhor atacante do futebol brasileiro. O artilheiro do Brasileirão. Jogando nesse elenco do Flamengo. Faria estrago, meu parceiro. Enfim, lembrando que qualquer nova atualização eu trago pra vocês imediatamente. O Flamengo já fez uma proposta oficial para contratar o centroavante Caio Jorge do Cruzeiro. A gente falou ontem sobre essa possibilidade do Flamengo contratar o Caio Jorge. O clube carioca estava e está disposto a pagar 30 milhões de euros para contratar o atleta do Cruzeiro. Só que o Pedrinho, que é o dono da SAF do Cruzeiro, já deixou claro que o Flamengo já fez uma proposta oficial. Abre aspas, o Flamengo fez uma proposta e nós fizemos uma outra proposta. A proposta que o Flamengo fez não satisfez a gente, que é o que os caras falaram aí, que é esses 30 milhões de euros que eu te falei que o Flamengo estava e está disposto a pagar pelo atleta. Para vender o Caio, nós queremos 50 milhões de euros. Esse é o nosso preço. É claro que o Cruzeiro não tem a intenção de vender o Caio Jorge para o Flamengo, duvido que eles queiram reforçar o rival direto, mas se o clube carioca estiver disposto a pagar 50 milhões de euros, possivelmente vai levar. O Flamengo tem grana para pagar 50 milhões de euros no Caio Jorge, mas eu imagino que eles não vão oferecer esse valor. Pode ser que o Flamengo aumente para 35 ou até mesmo 40 milhões de euros, mas aos 50 milhões de euros, eu acho que o Flamengo não vai chegar. Então o Flamengo já fez uma proposta pela contratação do Caio Jorge, ofereceu esses 30 milhões de euros, mas o Cruzeiro quer 50 milhões de euros e a negociação segue em andamento por enquanto. Para não perder nada, segue a gente aí. O Flamengo oficializa uma proposta de 30 milhões de euros por Caio Jorge e o dono do Cruzeiro dá a sua resposta.
Eu sou o Brown e você me segue Tem Futebol todos os dias aqui no nosso perfil. Caio Jorge, artilheiro do Campeonato Brasileiro, disputou artilharia, bola de ouro, tudo mais no Campeonato Brasileiro com Pedro, Arrascaeta. O Flamengo sinalizou o interesse para o Cruzeiro de contratá-lo por 30 milhões de euros. O Flamengo disse que estava disposto, emitiu uma proposta para anunciar que pagaria 30 milhões de euros para ter Caio Jorge no seu time. E embora isso possa ter, claro, balançado o jogador, o dono da SAF do Cruzeiro foi categórico. Ok, 30 milhões de euros é um bom valor, mas eu só vendo por 50 milhões de euros. Esse é o preço por Caio Jorge, que vai além do aspecto do que vale de fato o jogador, da multa rescisória, daquilo que vale ele para fora, daquilo que vale ele para o cenário nacional. Irmão, Cruzeiro é um time que quer disputar grandes títulos, quer ser campeão brasileiro, quer ser campeão da Copa do Brasil, quer ser campeão da Libertadores. E para isso, meu amigo, não só depende nesse momento de jogadores de qualidade como o Caio Jorge, mas também de não municiar confrontantes ou oponentes diretos, como por exemplo o Flamengo. Se o Cruzeiro quiser ser campeão brasileiro, continental, vai ter que lutar contra o Flamengo em algum momento. E aí com isso, meu amigo, essa é a situação. Beleza, 30 milhões de euros é muito dinheiro para um atacante, me dá quase o dobro que eu libero. Resolve a minha vida financeira que eu te entrego um ativo desse porte, independente da vontade dele. O Pedrinho foi muito bem aqui e o Flamengo também foi muito bem em buscar um jogador dessa qualidade. O Jorge no Flamengo é o maior atestado de grandeza e poder do futebol brasileiro em muito tempo. Só o Flamengo querer pagar 30 milhões de euros no jogador do Cruzeiro diz muito sobre o que esse time se tornou. Caio Jorge hoje talvez seja o melhor centroavante do futebol brasileiro. Esse cara no Flamengo seria um encaixe perfeito. Obviamente é difícil para o Flamengo contratar, obviamente o Cruzeiro vai pedir muito, obviamente eu acho muito difícil. Mas Caio Jorge no Flamengo seria grandioso. Só do Flamengo querer, só do Flamengo ter 30 milhões de euros para querer tirar o melhor centroavante do Brasil na última temporada já diz muito sobre o que se tornou esse time. É uma espécie do que o Bayern de Munique faz na Alemanha. Acho muito difícil esse negócio acontecer porque o Cruzeiro não vai liberar. Mas só do Flamengo oferecer diz do que se tornou esse time. O Flamengo se tornou algo muito inalcançável. E só de tentar chegar até isso é totalmente bizarro. Caio Jorge no Flamengo seria o encaixe perfeito, o jogador perfeito para a posição do Flamengo, subir de patamar do ataque, mas sinceramente acho muito difícil. Mas só disso tentar acontecer é muito grande e mostra o poder que se tornou esse clube. Flamengo tá duro, dorme. Basicamente foi o que falou o Pedro Lourenço, Pedrinho, presidente, dono da SAF do Cruzeiro, sobre Caio Jorge. Falou basicamente isso aqui. O Flamengo fez uma proposta. E nós fizemos uma contraproposta, como é normal em qualquer negociação. A proposta que o Flamengo fez não satisfaz a gente, no caso o Cruzeiro. Que é o que os caras falaram aí. Para vender o Caio, nós queremos 50 milhões de euros. 325 milhões de reais aproximadamente na cotação atual. Esse é o nosso preço. E ponto final. Meus amigos, a gente sabe que o Flamengo tem grana de sobra, a gente sabe que o Flamengo faturou muitos milhões em 2025, mas a gente tá conversando e falando com um cara que é bilionário praticamente. Bilionário. O Pedrinho tem muito dinheiro, mas não é pouco não. Então quando você for sentar na mesa do Pedrinho, meu amigo, não vem chorar, é o dinheiro na mão. E aí, será que vale a pena 50 milhões de euros por Caio Jorge? Eu diria que sim. O melhor jogador, o melhor centroavante do futebol brasileiro hoje. Não é à toa que os números já dizem por si só.